Provei-te como o ouro, não como a prata. Em outra passagem diz, levei-te para o deserto, provei-te no deserto. Deus provou o seu povo nas águas de Meribá. Deus provou o seu povo no deserto. Então Deus é aquele que nos prova. O apóstolo Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que passa pelo sofrimento, pela provação, para que ele vá crescendo. O apóstolo Pedro fala sobre o leite genuíno espiritual, para que por ele vá crescendo. E Jó estava agora passando por este sofrimento que ele descreve no capítulo 29, que ele era os olhos do cego, que ele tinha saudade daquele tempo que as pessoas o reverenciavam, as pessoas sentavam na cadeira lá fora, nas ruas, na rua, e saudava Jó, reverenciava Jó, tinha um respeito por ele, porque ele era um tipo de um juiz. E agora ele está nesta situação, numa situação difícil de enfermidade, numa situação em que se perdeu 10 filhos de uma vez só. Perdeu 10 filhos, perdeu seus bens materiais e agora Jó está enfermo, com uma lepra em todo o seu corpo, sofrendo de dor, sendo provado. Satanás o encheu de tumores, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E Jó desconhecia até então. As provas, meus irmãos, que nós passamos, Deus não revela. Iremos passar por ela. Porque se Deus nos revelar, nos mostrar, nós talvez não suportaríamos. Jó não sabia que estava sendo provado, não sabia que era o próprio diabo que lhe havia colocado tumores, que lhe havia derrubado o telhado, as paredes da casa sobre os seus filhos e matado, ceifado as suas vidas. E Jó estava passando por este momento difícil na sua vida. Talvez você esteja também passando por um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, de solidão, mas aguente firme. O apóstolo Tiago vai dizer, viste a aflição de Jó, o seu sofrimento, viu o fim do seu sofrimento, aquilo que Jó passou, mas Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu, porque Deus é bondoso, é piedoso. Então vemos aqui, meus irmãos, saber agora que Deus, versículo 6, saber agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Jó descreve tudo isso. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o próprio Deus é que trabalha na nossa vida, é que cria os problemas para nós, muitas vezes. Em Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias também diz que Deus o cercou, agravou os seus grilhões. Ele não podia sair. Ele estava preso na aflição, no lamento. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus fartou ele de amargura. Jeremias estava numa amargura, cercado, sem ninguém para socorrê-lo. Quando Deus está nos provando, meus irmãos, não há ninguém que nos socorre. Não há ninguém que compreenda a dor daquele que está sendo provado por Deus. Ninguém compreendia a dor de Jó. O seu hálito até sua esposa não suportava. E aqui diz aqui, meus irmãos, que aqui no versículo 13 desse capítulo 19 de Jó, que Deus pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então Jó estava sendo rejeitado, desprezado, no momento difícil, meus irmãos, que estamos passando, nos momentos de dor, de enfermidade, de doença. São poucas as pessoas que visitam.
São poucos aqueles que lembram. A maioria dos doentes é esquecido. A maioria daqueles que estão sofrendo por enfermidades ou que entraram numa pobreza são rejeitados, são esquecidos. As pessoas gostam de ter amizades com quem tem dinheiro. As pessoas gostam de ter amizade com quem pode oferecer alguma coisa. E Jó, o que poderia oferecer aqui? Aquele que era os olhos do cego, aquele que ajudava as pessoas e agora ele está numa situação encurralada. Não tem ajuda de ninguém aqui. Só teve o julgamento dos seus amigos. Os seus parentes se afastaram. Todo mundo se afastou de Jó. Quando acaba tudo, todo mundo se afasta.